versículo de número 11, diz assim. Versículo 9. Quando eu ler, depois eu estarei lendo capítulo 6. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que dizendo seu irmão foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, ou esse tal, nem ainda com mais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julguei vós os de dentro? Ou os de fora, porém, Deus os julgará. Carta de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 13. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Versículo 12 do capítulo 6. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Versículo 17. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que estáis em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Pois, versículo 20 do capítulo 6, pois sois comprados por um preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Eu quero te louvar porque o Espírito do Senhor tem nos levado cada dia, Senhor, a vivermos, Deus, nessa certeza de fé. De que através, Deus, do nosso comportamento, das nossas ações, do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, o Senhor tem operado e estamos nos preparando, Deus, com a sua graça e misericórdia, para que sejamos achados no grande dia do Senhor. E hoje, Deus, estaremos celebrando a ceia e pedimos que o Senhor possa ser conosco, Deus, nos levando a um quebrantamento, a um comprometimento, Deus, cada dia mais, da união que temos, conforme foi lido, entre o corpo que temos com o Espírito do Senhor. Fala conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Poder sentar. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala através de carta, aí ele diz aqui: já com carta vos escrevis que não vos associeis com os impuros. Ele fala de um comportamento que a igreja do Senhor precisa ter. Ele fala com zelo e preocupação, admoestando o povo de Deus a viverem na esperança da vida do Senhor, a viverem comprometido com o corpo de Cristo, que é a igreja. E a gente percebe que a cada dia que passa, meus irmãos, as coisas elas tendem a piorar. E a gente observa que no nosso país, quando vai chegando, especialmente no período de festas, alguns se desviam, alguns abandonam a fé. Mas a gente sabe que isso não é uma coisa instantânea, que acontece de forma por estalo, né? Simplesmente por um erro, por um pecado acidental. Diga para o seu irmão: pecado acidental leva as pessoas a um arrependimento, mas o pecado premeditado leva as pessoas a continuarem vivendo impura. O pecado premeditado é um pecado que as pessoas elas fazem planejada, articulada, e elas fazem de uma maneira sem observar a aliança que ela tem com Deus. Na verdade, não é um pecado que a pessoa comete de forma isolada, mas é um pecado que já está dentro do seu convite como sendo uma prática.
Mas o pecado por acidente é um pecado que as pessoas cometem por um deslize, seja ele por pensamento, seja por palavra, seja por ação, e ela se arrepende, e ela consegue ver no pecado a graça de Deus, e ela se aproxima de Deus, querendo de Deus esta unidade com o corpo. E o apóstolo Paulo ele fala de um comportamento que havia naquele tempo, de pessoas que havia dentro do meio da igreja, que se associavam com a igreja, mas não era a igreja, pessoas que comiam, que bebiam, que estavam no meio, mas não era povo de Deus, mas estava dentro desse convívio, dentro desse contexto, inflamando o comportamento do povo de Deus. E a Bíblia diz aí que o apóstolo Paulo ele tem esse cuidado, ele diz: eu estou escrevendo a vocês através de carta, mas eu quero dizer que vocês não se associem com estes, não andem com estes. E ele fala de um tipo de irmão que era irmão beberrão, irmão adúltero, irmão que não tinha o prazer de obedecer a palavra de Deus. E quando nós ouvimos, irmãos, essas demonstrações do apóstolo Paulo, a gente percebe que isto é para que as pessoas estejam também vigilantes, não somente os que estão vivendo, estão ouvindo a demonstração, consigam mudar o comportamento, as suas ações, mas também aqueles que estão dentro, para que não possam olhar os maus exemplos e possam estar vivendo, que quando chegar no dia de estar celebrando a ceia, dizer: eu não vou participar da ceia porque eu estou em pecado, eu não vou para o culto porque eu estou vivendo uma vida que não agrada a Deus, eu não vou para o culto porque eu estou chateado, eu estou com raiva, eu estou triste, isso está impedindo de eu comer o pão. Eu quero dizer para você que o que impede você comer o pão, o que impede você participar da mesa do Senhor, só existe uma única coisa, que é o pecado. E o pecado ele faz separação entre nós e o nosso Deus. A palavra de Deus diz que é uma coisa que impede até das nossas orações serem ouvidas. E é preciso, irmão, que nós possamos estar reavaliando com quem nós estamos andando, com quem nós estamos conversando, com quem nós estamos compartilhando as coisas, que muitas das vezes até estamos bem intencionados, compartilhando coisas de Deus, mas a pessoa não quer Deus. Nós estamos perdendo tempo com pessoas que não estão firmadas em um propósito. Diga assim agora nessa hora: precisamos estar firmados no propósito. O apóstolo Paulo ele disse assim: olha, olhando para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ele diz que o foco é este: olhar para a vocação. Diga assim: vocacionado. Quando estamos em Cristo, nós somos produtivos. Irmão, quando nós estamos em Cristo, nós somos produtivos. Nós não somos daquele que está destruindo o que está sendo feito. Nós não somos aquele semeador de contenda. Nós não somos daqueles que estamos com os beberrões. Nós não somos daqueles que estamos com os prostitutos. Mas nós somos daqueles que louvam, adoram a Deus, que querem ir para o céu. E aquilo que está à nossa volta acontecendo, irmãos, não podemos nos importar, porque se ficarmos olhando, irmãos, para aqueles que não estão comprometidos com a palavra de Deus, nós somos contaminados. A palavra do Senhor diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E o apóstolo Paulo ele chama a atenção, ele diz assim, versículo 11: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que dizendo-se irmão. Ele está falando de alguém que fala que é irmão, mas não é irmão. Ele não está falando de pessoas que estão no mundo, que você vai comprar, que você vai vender, que você algumas vezes vai precisar para prestar um serviço, mas ele está falando de pessoas que parecem ser, mas não são. De pessoas que não estão preocupadas com o crescimento do reino, que não estão preocupadas com a pregação da palavra, que não estão preocupadas com aquele irmão que está fraquinho, para poder levá-lo, ele a levantar-se para estar em pé, mas pelo contrário, está preocupado em colocar uma pá de cal para terminar de matar aquele irmão que está fraquinho. Paulo está preocupado com isto. E muitas das vezes, irmãos, nós precisamos olhar para esses que estão fraquinhos e dizer: irmão, é importante você reerguer. É importante, se você pecou, peça perdão. Se você errou, você vai peça perdão, irmão. Isso não é algo ruim, não. Aos olhos de Deus, se isso está incomodando você, vá ao irmão. Trate com o irmão. E o irmão, se ele pecou, ele vai a você e pede perdão. Deus está querendo isso. E às vezes, irmãos, eu fico me perguntando, dizendo: Deus, eu errei isto. O Senhor me faz lembrar. E às vezes até eu pergunto a um, pergunto a outro. Eu procuro estar conversando com as pessoas. Por quê? Porque eu não quero, irmão. Se eu errar, eu tenho a humildade de chegar e dizer: me perdoe. Eu não quero comer do cálice, beber do cálice. Mas eu quero uma coisa: que as pessoas estejam dispostas a perdoar, estejam dispostas a conviver. Porque o exemplo tem que partir de mim.
nós temos que tratar a nossa alma, irmão. Agora, se você, como uma pessoa, que é uma pessoa que está contaminando, que está convivendo com pessoas que vivem errado, ele está acostumado a viver no erro, você tem que parar para pensar, é hora de eu mudar. E Paulo está chamando a atenção, irmãos, para todos nós nesse texto. Ele diz assim: agora vos escrevo que não vos associei com alguém que dizendo-se irmão, ou impuro, ou avarento, ou idólatra. Irmãos, às vezes você pensa assim, pastor, mas tem idólatra dentro da igreja? Tem. Tem, sempre vai ter pessoas idólatras. Tem pessoas avarentas dentro da igreja? Tem. Mas existe avareza, irmãos, que você não sabe que tem. E existe também idolatria que você não sabe que tem. Como também existe idolatria que eu, de repente, eu estou tendo e não estou percebendo. Mas como nós falamos hoje na escola dominical, irmãos, estamos estudando sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então a convivência com o Espírito Santo, ele começa a apontar algumas coisas que são de fato contamináveis, que estão dentro de nosso eu. E o Espírito Santo começa a dizer: você precisa melhorar nisso, você precisa deixar isso. E aí a gente, nesse relacionamento com Deus, através do Espírito, nós vamos entrando nas profundezas de Deus e nas profundezas de si mesmo. E começamos a estar diante de um espelho, porque o Espírito Santo começa a nos desvendar. A pessoa, quando está no espelho, ela olha para si mesmo lá e vê naquele espelho ali, o seu corpo, o seu cabelo, começa a observar. E qual é o nosso espelho? Qual é o parâmetro, irmãos, para nós vermos se precisamos mudar ou não? Diga assim para o seu irmão: parâmetro é Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos a nossa impureza. Quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos a nossa feiura, quanto Ele é lindo. E nós olhamos para nós mesmos e dizemos assim: eu preciso melhorar, eu estou com uma roupa assim, eu estou com o cabelo assim, a roupa que eu estou vestindo, Jesus não está gostando dessa roupa, essa roupa está boa. Esse cabelo que eu estou penteando é agradável para ti. Ah, pastor, isso é fanatismo, não é não? Porque quando você chega diante do espelho e começa a se arrumar, pensando em uma outra pessoa que não é a sua esposa, pensando em uma outra pessoa que não é o Deus, o Jesus, o Espírito Santo, em quem você está realmente andando na presença, dizendo, professando que você crê nele e que você pertence a ele, se você não está se arrumando dessa forma, alguma coisa está errada. E aí você percebe que o Espírito Santo vai dizer: não, filho, isso aqui não está agradável, não, você tira. E você começa a ver, irmãos, que até a forma de você falar, você fica desejoso de mudar. Eu tenho coisas que eu falo às vezes, eu digo: Jesus, eu não quero falar assim. Já teve coisas que eu já falei com Deus: eu não quero me pronunciar assim, eu não quero falar assim. Aí o Espírito Santo me falou para mim assim, que estaria me dando uma testa como diamantes de bronze. Porque muitas das vezes eu vou falar e algumas pessoas não vão ouvir. Como Jeremias também falou, e o Senhor disse: eles não vão ouvir porque são casa rebelde. Mas o Senhor blindou ele para que ele pudesse estar falando. Porque tem coisas, irmãos, que a gente está no púlpito, a gente até pensa assim: eu não vou falar não. Ao Espírito Santo nos inquieta, a gente vai e fala. E ele se responsabiliza. E falar contra, irmãos, o pecado, falar contra essas coisas que contaminam, que matam o homem. A gente lembra que Jesus falou: olha, não se preocupem com aquele que tem poder para matar o corpo e nada fazer, mas se preocupe com aquele que tem poder de matar o corpo e lançar o quê? A alma no inferno. Irmão, nós temos que se preocupar no sentido de estarmos temendo a Deus, porque um dos princípios da sabedoria é o temor ao Senhor. Quando nós não tememos a Deus, irmão, nós não estamos preocupados, não estamos pedindo consequências de nada e estamos fazendo as coisas como diz aquele cantor: deixa a vida me levar. Porque não está preocupado agora com as consequências. Mas quando chegar diante do tribunal de Cristo, quando chegar lá diante daquele com os olhos de chama de fogo, quando chegar diante daquele com os pés de latão reluzente, quando chegar diante daquele que está montado sobre o cavalo e vai vir para julgar, irmão, vai descer com grande glória quando a trombeta tocar, todo olho vai ver, irmãos. Todo olho vai ver. Estou falando aqui na vida de Jesus, não estou falando no arrebatamento da igreja. E todos vão estar ante o tribunal de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele chama a atenção e ele diz assim: olha, não sabeis vós, versículo 15
no capítulo 6, que o corpo é membro de Cristo, e eu porventura tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz. Ele diz: absolutamente não. Eu faria porque o corpo que é membro de Cristo, eu faria com este corpo para estar me associando com uma prostituta, para estar me relacionando com pessoa que não tem compromisso com o reino, para estar vendendo o meu corpo de uma maneira que possa estar levando a pessoa a pecar, e eu também pecando e me afastando, o Espírito Santo saindo de mim. Quando o Espírito Santo sai de nós passamos a ser uma folha seca. Não tem vida. E vivemos no chão, levando outros a estarem no chão. E aí, a gente já deu conselho para algumas pessoas, e algumas não ouvem quando a gente diz isso. Existem algumas frases que dizem lá fora: diga com quem andas, que eu direi com quem tu és. Por que nós estamos andando? Quando Deus chega para Abraão, Deus diz a Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, ser tu uma bênção. O que é que Deus estava esperando de Abraão? Santidade. O que é que Deus está esperando de nós? Santidade. Por quê? Porque no céu se vai entrar quem é santo. Agora, eu vou ser santo, irmão, pelas minhas obras? Não. Pelas obras de Jesus. Porque eu sou pecador. Mas só que eu sou um pecador remido. E você sabe o que é um pecador remido? Remido é todo aquele que é comprado em definitivo. Alguns títulos são vendidos para você filiar-se a algumas associações. E quando é proposto ali na venda daquele título, se pergunta: esse título você vai continuar pagando alguma mensalidade ou é um título remido? E alguém diz: não, é um título que você paga mensalidade todo mês de X, você vai pagar, e como associado você vai ter alguns direitos. Os outros vão pagar muito mais, porque esse título que está vendendo é um título para construir esse patrimônio que nós queremos construir de início. Aí, se você for uma pessoa inteligente e que tenha dinheiro, você diz: mas eu vou pagar R$200 por mês, baseado em quê? Como é o índice de reajuste? Você começa a fazer algumas perguntas. Mas qual será a taxa para os que não são associados? Aí você começa a avaliar: eu posso pagar 200 por mês? Posso. Isso vai lhe fazer falta? Não. Mas aí você pergunta: mas existe alguma outra categoria de título que beneficie? Aí o cara olha para você, vê você de chinelo, olha você aí. O que esse cara está perguntando? Mas percebe que você é uma pessoa que sabe negociar e que conhece um pouquinho sobre a área, certo? De títulos que são vendidos normalmente no mercado. Aí ele pergunta: por que você está perguntando isso? Aí você diz: não há nenhuma possibilidade de eu comprar esse título e não pagar mais. Aí ele vai dizer: mas existe. Mas normalmente isso aí a gente coloca para elite, porque beneficia algumas pessoas que eles querem ter alguns privilégios. Aí você, por curiosidade, pergunta: mas qual é o valor desse título? Aí o cara diz aquele valor, você para e pensa: vale a pena eu comprar esse título, não vou pagar mais nada. Esse título chama-se título remido. Você compra de uma vez só, você tem direito a tudo que o clube oferece. Você passa a ser praticamente um sócio do clube. No dia que aquele clube precisar vender, ele precisa da sua autorização ou avaliar o valor e pagar a sua parte. Quem sabe aquele dinheiro é um dinheiro que você resolve muita coisa, porque é um valor tão alto. Mas você tem direito de você dizer: eu não quero vender minha parte, porque eu tenho direito a tudo do clube. Imagine, irmãos, estamos falando de coisa terrena. Agora vamos falar das coisas do Espírito, daquilo que Deus fez através de Jesus. A palavra do Senhor diz que nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Nós somos lavados e somos pecadores remidos pelo sangue. Comprados, irmãos, em definitivo. Você tem direito, você tem acesso a Deus através do Espírito Santo. Você tem direito, irmãos, à promessa que está neste livro. Tudo
como estarmos. Aconselhar uns aos outros. Não é botar o dedo na ferida, que às vezes as pessoas dizem assim: eita, falou isso aqui, colocou o dedo na ferida de fulano. Mas por que fulano está com aquela ferida ainda, meu irmão? Jesus já curou. A palavra do Senhor diz que Ele levou sobre madeira todas as nossas dores e enfermidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisadas, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí você vem inflamável, você vem com qualquer coisa, mexe com a sua estrutura, e você não vai mais para a igreja. Eu não quero mais ser crente, eu não quero mais me relacionar com o irmão, nada presta. Não, meu irmão, você não é aquela planta, né? Eu não sei se existe aqui, que alguém disse: mal me quer, bem me quer, né? Tem umas plantas que quando você topa nela, eu não sei como é que dá o nome aqui, ela puxa todinha. Vocês conhecem essa planta? Como é o nome? Cada cidade tem um nome. Malícia? Essa de malícia não tem nada, coitada. Alguém topa ela. Malícia tem quem topou nela. Sabendo que ela era doente, deixa ela lá. Agoe ela. Coloque água nessa planta. Cuide dela. Mas não machuque ela. Tem irmãos assim. E nós precisamos descobrir quem são esses irmãos para começar a tratar, porque Jesus, Ele fez a obra completa, meu irmão. E aí você anda diferente, e quando vier os problemas, você olha para Jesus e diz assim: realmente isso acontece. E nós precisamos estarmos preparados para superar esses problemas. Mas o apóstolo Paulo, ele chama a atenção dizendo: não sabeis que o homem que se une, ele torna-se um corpo com ela. Porque, como diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito só. Aquele que se une a Deus, irmãos, é um espírito só. Aquele que se une a Deus faz parte do corpo, a igreja, e faz até a mesma visão. É todos no mesmo propósito, é todos com o mesmo desejo, todos com a mesma disposição, pastor. Mas vai ter o mesmo desejo. Em algum momento alguém pode pensar diferente, sim, mas como corpo vamos discutir, vamos avaliar, e Cristo como cabeça, e sobre as funções que existem dentro da igreja ministeriais, vamos tomar uma decisão. E quando tomarmos, agora não é a decisão do pastor, não é a vontade do pastor, não é a vontade do presbítero, é a vontade do corpo, é a vontade da igreja, é a vontade, porque quando 2 ou 3 estiverem ligando na terra, ou estiverem reunidos, o Senhor está presente. E quando 2 ou 3 estiverem em concordância, irmão, ligando na terra, será ligado no céu. Mas quando há discordância, irmão, quando alguém destoando, é ligado no inferno, e as trevas se mobilizam e dizem: agora o que eu vou fazer? Porque alguém deu lugar, e você e eu não podemos dar lugar. Temos que vigiar, porque o diabo, vosso adversário, diz o Senhor na palavra, ele diz: anda rugindo como leão querendo tragar. O Senhor nos orienta, usa a sua palavra para nos advertir. E Satanás anda rugindo como leão, procurando a quem tragar. E nós, irmãos, precisamos estarmos atentos a isto, porque o grande dia do Senhor se aproxima. E eu olho com tristeza quando a gente vê no dia do Senhor muitos irmãos faltando culto, irmãos enfermos, e a gente às vezes pergunta: por que não foi, irmão? Pastor, eu não tinha como participar lá, e veio o carro se passando e eu não poder pegar, pastor. Eu vejo que é hora de dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia da sua vida. Senhor, age em nosso meio. Se houver algum problema, Senhor, que precisamos corrigir, vamos corrigir, vamos tratar. Mas vamos fazer aquilo que Deus possa ser glorificado. Quando a gente vê, irmãos, na palavra do Senhor, a gente vê o Senhor todo o tempo nos levando a uma visão. E eu quero concluir essa palavra. Salmo 111, versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que praticam o seu
louvor permanece para sempre. Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que praticam, o seu louvor permanece para sempre. Você sabe o que é o louvor? É a exaltação. Deus exalta aqueles que temem a Ele. Deus levanta e coloca na posição, tira de um lugar, irmãos, que muitas vezes alguns não enxergam, e coloca na posição de destaque. Estava compartilhando com a minha filha um texto que foi Provérbios capítulo 4, falando sobre a sabedoria. Fala, dizendo assim: ame-a, porque ela te honrará. Busque-a, porque ela será como diadema sobre a tua cabeça. É por isso que aconselho que a mulher sábia edifica a casa, mas a louca destrói com as mãos. Há na mulher alguns pontos bíblicos, irmãos, que chamam a atenção, porque a mulher ela precisa controlar muito aquilo que ela fala. Às vezes a gente diz assim, como homem, quando a gente está conversando, a gente cita aquele texto ali, né? E o próprio Salomão ele fala que a mulher rixosa é como gotejar sobre a cabeça. Imagina uma telha, irmão, você dormindo com uma pingueira na cabeça. Olha só, você está dormindo. Tem alguns textos que falam para homem algumas coisas, mas tem alguns textos que são chamados a atenção para haver um controle. Tiago me fala sobre isso, que aquele que controla a língua controla o corpo. E nós precisamos, seja homem, seja mulher, temos cuidado. Ele diz: quem conseguir controlar a língua, esse tal é perfeito. Lá no Tiago, você vai ver, ele fala que esse que controla a língua vai ser perfeito. E nós não atingimos esse nível, mas podemos melhorarmos em alguns aspectos. Primeiro ponto, diga para o seu irmão. Primeiro ponto, seja homem, seja mulher, vigie. Segundo ponto, pense. Pensamento. Pastor, o que é isso? Quando pensamos pensamento, nós não falamos de primeira. Medimos as palavras. Quando pensamos pensamento, avaliamos quem está presente quando nós vamos falar. Avaliamos as pessoas que estamos dirigindo. Porque tem gente, irmão, que não pode ouvir nada aqui para sair dizendo para A, para B, para C, para D, para H, para E, para I. Eu conheci uma pessoa que eu tratei ela e o marido disse assim para mim: pastor, essa mulher me botou numa situação que só Jesus dá causa. O rapaz envolvido com droga, e a mulher começou a dizer umas coisas que eu falei a ela aqui. Você acredita? Por pouco não tem uma tragédia aqui em casa. Essa mulher não nega que diz não. E eu vi que era. Eu disse: se ela faz isso contigo, imagina comigo. E aí um dia eu estava saindo daquela igreja, fui dar um abraço para ela e disse: minha irmãzinha, eu te amo, eu disse Jesus. Ele estava na mesa com ela, era ceia da virada, ela se levantou e me abraçou e disse: meu pastor, me perdoa. Eu fui tão rude com o Senhor, fui tão esqueça, comigo mais, né? E eu gosto muito daquele casal. Eu aprendi a amá-los, mesmo com os seus defeitos, com as suas imperfeições, porque tem virtudes. Mas é tão
bom a gente olhar nos olhos, irmãos. Tratar. E uma vez ela disse assim: estou lá em casa, pode estar falando o que for. Ah, essa aqui não, a moreninha não, mas a branquinha, se estiver falando, alguém falou alguma coisa do Senhor, ela levanta da mesa e sai. Eles estão falando mal de mim lá na hora da janta, né? Ela diz: essa levanta e sai. Ela pensava aí: essa não gosta de que fala mal do Senhor, não. Isso eu sei. Totalmente diferente. Mas a moreninha dá trabalho. Eu sei que é moreninha. Já viu por isso? E cara, não tem que de sair. Mas a gente aprende a amar as pessoas com coração. E a gente continua habilitando, levando cada um a perceber que é necessário que haja em nós uma mudança e um aperfeiçoamento. É só aqui que nós vamos nos aperfeiçoarmos, melhorarmos e sermos realmente um instrumento para o louvor e glória do nosso Deus. Não descarte ninguém. Não descarte. O ser humano não é peça descartável. E o nosso propósito é trabalharmos para que possamos conquistar todos quantos realmente precisam para o reino de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Receba essa palavra em nome de Jesus. Associe pessoas que realmente podem contribuir para o fortalecimento da sua vida. Eu uso um termo, já falei em alguns lugares, que é: encoste-se em um pé de pau que faz sombra, mas não encoste em um que dá fruto. Procure um pé de pau que dê sombra para você, traga refrigério e que tenha fruto. Porque a árvore se conhece pelos seus frutos. Não perca seu tempo, porque não quer nada. Procure ouvir mais conselhos e sejam orientados por aqueles mais experientes. Porque este mundo jaz no maligno. Você que é jovem, você que está nos impulsos, né? E a nossa geração já passou dos embalos de sábado à noite, né? Já passamos naquele tempo, né? E que há aquele movimento que as pessoas, com aquele glamour, enganava a juventude, passando, graças a Deus, sobrevivemos. Você que está aí, certo? Nesse embalo do TikTok, nessa disposição de querer mostrar tudo para todos, achando que vai ser mais amado, mais admirado. Engana-se. Vai ser desonrado, vai ser motivo de chacota, vai ser motivo de vergonha para os seus pais, uma vergonha para a igreja, e o pior, a tristeza do Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo, o qual está selado para a redenção. Hoje nós estudamos sobre isso. Não deixe o Espírito Santo ficar triste com você, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Quando o Espírito Santo ficar triste, ele não vai falar com você, não vai te orientar e não vai usar pessoas, porque ele vai deixar você fazer as suas escolhas, e as consequências, irmãos, serão tristes, porque as suas escolhas não serão as melhores sem a direção do Espírito Santo. Então, tema ao Senhor, preserve-se, guarde a sua vida, porque o dia do Senhor